Bom, pessoal, aqui é o professor Edir de novo. É nossa segunda aula de exercícios de calorimetria, dos exercícios da prova do Enem. Bom, chega de papo, vamos para as questões. Vamos lá. Ó, gente, essa questão, ela é complicadíssima. Porque às vezes até quando eu explico a questão, quando a gente explica a questão, a pessoa ainda cai numa pegadinha horrorosa que tem aí. Então vamos ler com muita atenção essa questão. Se você quiser pausar agora o vídeo e ler a questão, dá uma lida na questão. Ela é bem interessante. Não é só esse slide, vai ter outro slide com a questão. Ela é bem grande, bem Enem mesmo, né? Então vamos lá, a questão do Enem, vamos lá. Então essa questão aqui, só para quem não que ficou na dúvida, essa questão aqui é do Enem. Beleza? Então, olha só. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido em ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. Eletrodomésticos. Quase que não saiu. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas, do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa. O quadro representa categorias e intervalos de variação percentual. Gente, presta atenção que essa é a parte mais importante do exercício. O negócio é o seguinte, eu tenho uma garrafa, como é que eu vou medir a eficiência dela? Eu ponho o líquido lá dentro, vamos pôr um líquido azul aqui, ó. Ponho o líquido lá dentro, vejo qual é a temperatura inicial do líquido lá dentro. Espero 6 horas e vejo qual foi a temperatura final depois de 6 horas. Então, presta atenção. Esse negócio aqui que eu vou marcar o selo de qualidade é a relação da variação de temperatura, né? A variação de temperatura em relação à temperatura inicial que o líquido tinha. Presta atenção nisso. Então, eu vou deixar a temperatura que o líquido tinha no início e depois de 6 horas. Pô, Edir, eu já entendi isso. Está muito... Não precisava disso. Precisava porque nessa questão ele vai te confundir mais para frente. Então, presta bem atenção nisso aí. Porque aqui o bicho vai pegar agora para frente. Vamos lá. Para atribuir uma categoria ao modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e a outra a 40, na proporção de 1/3 de massa fria para 2/3 de massa quente. A garrafa é fechada e após 6 horas, abre-se a garrafa e mede a temperatura da água, obtendo 16 graus Celsius. Qual deveria ser o selo da garrafa? Então, gente, olha só que interessante. Olha só que interessante. Presta bem atenção aqui. A garrafa, ela, antes de mais nada, eu vou encher ela com, ó, presta atenção, 1/3 de água fria. Ou seja, eu tenho uma massa total M, dessa massa total 1/3, ou seja, M sobre 3 de água fria. Essa água fria está a 10 graus Celsius. E eu vou colocar aqui também nessa garrafa 2/3. 2/3, olha que interessante. 2/3. Gente, o Enem adora fazer isso, deixar coisas que não vão fazer diferença, ele não dá o número mesmo. Ao invés de ele ter dado a massa, ele poderia ter feito isso. Porque a gente trabalha melhor com números, né, do que com letras. Mas a gente tem que aprender a trabalhar algebricamente. Porque as questões do Enem, aqui na física, também elas mexem com o algebrismo lá da matemática. Então, beleza. Colocou a massa, 1/3 de massa fria, 2/3 de massa quente. A massa quente quanto? 40 graus Celsius. Gente, qual é a temperatura da mistura? Vou misturar os dois aqui. Qual vai ser a temperatura da mistura? A gente vai descobrir como a gente já aprendeu a fazer quando a gente tem que misturar os dois. Faz o calor de um, faz o calor do outro, soma e iguala a 0. Quando eu achar a temperatura que os dois vão estar aqui, essa vai ser a temperatura inicial. A temperatura de equilíbrio que eu vou ter dos dois vai ser a temperatura inicial que a garrafa estava. E depois de 6 horas, a garrafa vai estar na temperatura de 16 graus
Celsius. Olha só isso, gente. Então, primeiro eu vou calcular a temperatura de equilíbrio do 10 graus Celsius, 40 graus Celsius, massa quente, massa fria ali. A temperatura que for vai ser a temperatura que a garrafa vai estar no início dela, porque eu só joguei os dois líquidos ali dentro. Beleza? Então vamos ver isso aí, como é que a gente faz. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho a massa fria. Massa fria. A gente já aprendeu, ó, se você não assistiu ainda, a aula de calorimetria 1, parte 1. Calorimetria, parte 2, vai lá assistir agora, pausa, senão você vai ficar mais perdido que segue o tiroteio aqui. Tem que ter assistido. Ou então já ter aprendido isso antes. Mas não vem direto para as questões do Enem. Então, ó, o nosso tabelinha a gente já aprendeu, a gente sempre faz assim, massa, temperatura inicial, temperatura final, calor específico. Massa da água fria é a massa sobre 3, né? Assim que a gente viu? Calor específico, vou colocar o calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius, mas também não faria diferença, porque aqui ele iria cortar do mesmo jeito. Mas vamos lá. A temperatura inicial da massa fria era de 10 graus Celsius. Temperatura final, não sei, X. Massa quente, 2m sobre 3, 2 terços de massa quente. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Se você quiser colocar C, não tem problema que vai cortar também. Temperatura inicial da massa quente, 40 graus Celsius. Temperatura final é a mesma, porque é a temperatura de equilíbrio. Beleza? Então, beleza. Temperatura de equilíbrio. O que a gente faz? Calor aqui. Massa, qual que é a MC delta T. Qual que é a massa ali? M sobre 3, calor específico 1, variação de temperatura X menos 10. Calor desse lado aqui agora, MC delta T. Então, o calor aqui ficou massa 2m sobre 3 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? X menos 40. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Somar os calores, esses dois valores que eu obtive, e igualar a zero. Vamos lá, vamos ver isso. Somar os dois calores e igualar a zero. Vamos lá. Bom, gente, aqui ó, só vou pegar aqueles valores. O primeiro valor lá era m sobre 3 vezes 1 vezes x menos 10 mais 2m sobre 3, que era o outro calor, vezes x menos 40, tudo igual a zero. Então, aqui, ó, eu vou fazer ó, m sobre 3 vezes 1 é m sobre 3, não precisa fazer. M sobre 3 vezes x fica mx sobre 3. M sobre 3 vezes menos 10 fica menos 10m sobre 3. Vou fazer aqui agora, ó, fiz esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse, tinha vezes 1, mas eu sumi com vezes 1 já. Calor específico, multiplicar por 1 não precisa, né, gente? Então, aqui, 2m sobre 3 fica 2mx sobre 3. 2m vezes menos 40 dá menos 80m. E o sobre 3 continua sobre 3. Gente, presta atenção. O 2m multiplica o pessoal de cima. O 3 multiplica o pessoal de baixo. Se não tem nada embaixo do x, é 1. Se não tem nada embaixo do 40, é 1. Então, fica 3 vezes 1, 3 aqui. 3 vezes 1, 3. E tudo isso igual a zero. Gente, olha só. MMC aqui, ok, né? Fácil, né? MMC aqui dos dois lados é 3, né? E aí, 3 dividido aqui vai ficar tudo 1. Então, não tem preocupação nenhuma. Ó, 10m mais 2mx menos 80m, tudo isso, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, tudo isso igual a 0 sobre 3. Pessoal, tirou o MMC dos dois lados, pode cortar. Aqui foi fácil, né? O zero estava sobre 1. 3 dividido por 1, pelo 1 daqui do zero, 3 vezes 0, 0. Aqui ficou, olha só o que ficou, gente. Não se assusta, não. Você deve estar falando aí de... Eu acho que você se deu mal aí. Eu acho que esse vídeo não vai para lugar nenhum. Porque eu estou vendo, Edi,
que tem X e M aí. Graças a Deus, tem o M em todos os monômios aí. Então, se eu dividir todo mundo aí por M, eu corto M e fico só com o X. Então, olha o que aconteceu. Ficou X menos 10 mais 2x menos 80 igual a zero. Então, ficou 3x menos 90 igual a zero. Ficou 3x igual a 90. Ficou x igual a 90 dividido por 3. X igual a 30 graus Celsius. Meu Deus, 30 graus Celsius. Eu já esqueci o que eu estava fazendo. Esse x é o quê, né? E o que é isso aí? Bom, isso aí, se você não lembra, é a temperatura na hora que você jogou a massa fria, e você jogou a massa quente. Você jogou as duas lá, e aí agora você tem, na hora que você jogou a massa quente de água, a massa fria de água, mas a massa quente de água, uma água a 10 graus Celsius, uma água a 40 graus Celsius, no final a garrafa térmica ficou com a temperatura de 30 graus Celsius. Então, quando você fechou a garrafa, presta atenção, você jogou água fria, jogou água quente e fechou a garrafa. Quando você fechou a garrafa, essa garrafa tinha quanto? 30 graus Celsius. Gente, essa aqui, por mais que tenha sido a temperatura final que a gente fez dessas duas, é a temperatura que a garrafa foi fechada. Então, essa aqui é a temperatura inicial, que corresponde ao seu 100%. Qual foi a temperatura final que a garrafa ficou depois de 6 horas? Lembra lá? Vai dar uma volta lá no exercício e ver a temperatura final que a garrafa ficou. A temperatura final dela foi depois de 6 horas. 6 horas depois, a temperatura final dela foi de 16 graus Celsius. Então, quanto que variou do 30 para o 16? Variou 14 graus Celsius. Então, quanto que isso aqui corresponde? X. Então, 30x é igual a 1.400. O x, gente, aí você vai fazer a conta. 1.400 dividido 1.400 dividido pelo 30. Isso aqui vai dar 46,66666%. Aproximadamente 46,7%. Vamos pôr 46,7% aqui. Vai fazer muita diferença, não 47% praticamente. Então, 46,7%, aproximadamente 47%. Beleza? Então, esse foi o valor de redução. Então, presta atenção, eu fiz toda essa conta aqui, para saber qual era a temperatura da garrafa na hora que eu fechei ela. Porque depois de 6 horas, a garrafa tinha 16 graus Celsius. Então, 30 graus corresponde a 100%, que era o valor dela inicialmente. Quanto que variou do 30 para o 60? Ele quer saber o percentual da variação de temperatura. Então, do 30 para o 60 variou 14 graus Celsius. Aí a gente faz aqui a regra de 3, dá 46,7% aproximadamente. E aí, qual é o selo dessa garrafa aí? Esse selo aí está na letra D, entre 40% e 55%, beleza? Relê a questão. Tenta fazer tudo de novo você, porque é uma questão bem interessante. Aprenda a trabalhar algebricamente, beleza? Equação é uma coisa importantíssima para a sua prova. Essa história de que a prova do Enem é regra de 3, quem está te falando é só regra de 3, não vai nessa conversa. Tá aí a questão, não tinha outro jeito mais fácil de fazer, beleza? Tinha que fazer dessa forma, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, mais uma questãozinha do Enem e mais uma vez é uma questão que ele vai falar do equilíbrio dos dois corpos. A gente vai ter que somar os calores igualar a zero. Então, veja, esse tipo de questão, apesar de que em 2019 não foi a questão que caiu, não foi esse tipo de questão, mas esse tipo de questão aqui é o tipo de questão mais cobrado na prova do Enem, beleza? Então, vamos lá, vamos entender essa questão aqui, vamos lá. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água a 70 graus Celsius. Então, o aquecedor solar faz a temperatura da água chegar em 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal para o banho é de 30 graus Celsius. Gente, se entrou ali 70 graus Celsius, Deus me livre.
Ali em Caldas Novas, ali, às vezes a temperatura, a gente pensa, vou ali em Caldas Novas, entra na piscina lá, o cara fala, tá 40 graus Celsius. Você fala, pô, a temperatura do meu corpo é 36, 4 graus a mais, tá tranquilo. Aí você entra ali, na piscina ali, você não consegue ficar 1 minuto. Por quê? Porque é muito quente, 40 graus Celsius. 70, então, uma temperatura absurda, queima a gente. Então, a temperatura para o banho, boa, 30 graus Celsius. Pô, mas espera aí, o cano aqui, ó, tá vindo aqui, 70 graus Celsius, temperatura ali. A temperatura para o seu banho tem que ser de 30. O que você vai fazer? O que você vai fazer é ligar a água fria também. Aí a água fria aqui vai estar na temperatura de 25 graus Celsius. Ele vai falar assim, ó, por isso deve-se misturar a água aquecida à temperatura ambiente que se encontra a 25 graus Celsius. Então você joga as duas vêm aqui, entram aqui, e na hora que elas se misturam, o que vai acontecer? Vai chegar a 30 graus Celsius. Então você joga uma 70 graus Celsius, uma 25 graus Celsius, as duas se misturam e vai sair a 30 graus Celsius. Então é o típico de exercício de equilíbrio que você vai somar os calores e igualar a zero. Então vamos montar a nossa tabelinha, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, água quente. Água quente. A água quente, ela tem uma massa, tem um calor específico, tem uma temperatura inicial e ela tem uma temperatura final. Vamos lá. Água fria. Água fria. Também, mesma coisa. A água fria vai ter a massa, vai ter o calor específico, vai ser a temperatura inicial, vai ter a temperatura final. Bom, massa quente, eu não sei. Massa quente, eu não sei. Calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. Gente, se você colocar C, também daria, porque vai acabar cortando esse cara. Mas tudo bem, vamos colocar aqui. A água quente, ela inicialmente estava a 70 graus Celsius. Na hora que misturar com a água fria, as duas chegam na temperatura de equilíbrio, a temperatura do seu banho de 30 graus Celsius. A massa de água fria, vamos lá, massa fria eu não sei quanto que é, vou chamar de mF. Calor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Bom, quem quiser, depois me procura, eu mostro como é que faria essa mesma questão sem colocar esse valor de 1, colocando C. O C ia acabar cortando, beleza? Temperatura da água fria inicial, 25 graus Celsius. Temperatura final da água fria, temperatura do seu banho, 30 graus Celsius. O calor aqui, calor é MC delta T. Calor, massa é a massa quente, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura de 70 para 30? É a final menos a inicial. 30 menos 70 menos 40. Calor aqui nessa parte, MC delta T. O calor aqui, a massa é a massa fria, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura aqui? Foi de 5. Então, eu tenho o calor da massa quente, o calor da massa de água fria, beleza? O que a gente vai fazer agora? Somar e igualar a zero, beleza? Vamos ver como é que a gente faz aqui agora. Bom, gente, então a gente viu lá no slide anterior que a gente tinha massa quente vezes 1 vezes menos 40, somada com a massa, com a água fria, né? Essa aqui é a água quente, a água fria é a massa da água fria, vezes 1 vezes 5. Tudo isso tem que dar quanto? 0. Repara que o exercício, aqui, gente, eu tenho massa quente e massa fria. Eu tenho duas incógnitas diferentes numa equação só. Do jeito que está aqui, teve um exercício que eu fiz com vocês que eu cortava todos, porque tinha o mesmo cara em todos os membros da equação. Nesse caso aqui, eu tenho massa quente aqui nesse membro, mas não tenho massa quente no outro, então não dá para cortar o massa quente. E aí, quando isso acontece numa equação, o exercício vai te pedir a razão entre eles. Foi o que o exercício pediu. O exercício pediu a relação entre a massa de água quente sobre a massa de água fria. É isso que o exercício pediu. Volta lá, se você não lembra, dá uma olhada nisso.
Essa foi a pergunta do exercício, a razão entre a massa quente e a água fria. Então, quando ele te pediu uma razão e você estiver numa equação igual você está aqui, você vai fazer a seguinte coisa, você vai jogar cada um para um lado da equação. Então, eu tenho aqui 5 vezes mF, 5 mF, massa d'água fria, que é igual, aqui ó, é 1 vezes menos 40 dá menos 40, que na hora que passa para o outro lado, fica mais 40 da massa quente. Olha só, como ele quer a razão da massa quente, você tem que fazer sempre a razão na ordem que ele fala. Ele falou massa quente primeiro, então a massa quente fica em cima. Ele falou massa fria depois, então a massa fria fica embaixo. Então, quando você quer a massa quente dividido pela massa fria, você vai passar esse massa quente para cá dividindo. Então, fica 5 é igual a 40 mQ dividido pelo mF, porque você queria o massa quente em cima e o massa fria embaixo. Então, quem ele quer embaixo, você joga dividindo. E aí eu ainda tenho um problema, porque eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero é isso aqui, ó. Esse carinha que eu quero. E aí, o que está acontecendo? Eu tenho esse 40 atrapalhando. O que eu faço com 40? O que está multiplicando, 40 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ser 5 dividido por 40, que é igual a massa quente dividido pela massa fria. E aí, 5 dividido por 40 é 1 sobre 8. Divide os dois por 5. Massa quente sobre massa fria. E aí, 1 dividido por 8, isso aqui dá 0,125, que é igual a massa quente dividido pela massa fria, beleza? Essa aqui é a nossa resposta, 0,125, beleza? Então, de novo, era uma questão que você igualava os calores a zero, a soma dos calores a zero. E aí, qual que é a diferença? É que você tinha que fazer esse algebrismo. Então, repara, você tem que melhorar a sua parte algébrica, se você ainda não é bom. Equação do primeiro grau, sistema do primeiro grau, fatoração, produto notável, expressões algébricas. Essas matérias não são mais triviais para o Enem, beleza? São matérias que você vai perder muita questão se você não aprender direito. E tem que aprender bem, não adianta saber mais ou menos, beleza? Agora, essas questões aqui são do Enem, mas meus alunos aí de especialista, AFA, né, SpaceX, aí para vocês é pior ainda, né? A parte algébrica de vocês tem que estar muito, mas muito bem desenvolvida, né? Principalmente aí quem estiver falando de AFA e SpaceX, beleza? Esses exercícios são muito interessantes para vocês também nos concursos militares, porque as provas militares estão tendendo a ter essa nova roupagem no nosso ensino, beleza? Então fiquem bem atentos. Bom, pessoal, mais uma questão, né, do Enem, e aí eu queria que você pausasse, lesse a questão toda, que eu vou voltar lendo já, pegando as informações para a gente já ir resolvendo a questão. Vamos lá. Pausou? Fez? Beleza? Vamos lá então. Ó, num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa que está com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra para regular sua temperatura repousa à sombra, desculpa, vamos lá, ponto, né? Vamos usar o ponto, né? Para regular sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é uma potência de 120. Aqui, ó. Gente, o que é isso aqui? A gente já aprendeu. Isso aqui é joule por segundo. Watt é joule por segundo, é medida de potência. Então, ele libera 120 joules a cada 1 segundo. Você vai trabalhar assim, ó, 120 joules a cada 1 segundo. 120 joules a cada 1 segundo. Que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo Sol. E que nessas condições, 20% dessa energia dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual a 540 calorias por grama. O que é isso aqui? É o calor latente de vaporização do suor, 540 calorias por grama.
540 calorias por grama. Então, para você evaporar 1 grama de suor, você gasta 540 calorias. Utilize uma caloria igual a 4 joules. Então, porque aqui está em caloria e aqui está em joule. Então, a gente vai ter que trabalhar com isso. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água uma pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Então, presta atenção. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é de 120 joules por segundo e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Então, dos 120 joules por segundo, dos 120, 20%, ou seja, 0,2, vamos fazer aqui na regra de 3 normal para você, né? Então, 120 watts corresponde a 100%. Só 20% disso é liberado na forma do suor. Ó, e que nessas condições 20% dessa energia é dissipada pelo suor. Então 20% disso, você faz multiplicação cruzada, fica 100x é igual a 120 vezes 20. 120 vezes 20. E o que acontece aqui? 120 vezes 20. O x é 120 vezes o 20 dividido pelo 100. Cortou os zeros. Então, o x é igual a 24 watts. 24 watts. Então, olha só, gente, o que aconteceu? Dos 120, só 24 watts vão ser utilizados para evaporar o suor. Então, vamos lá para a gente terminar esse exercício. Vamos ver. Bom, gente, então vamos lá. O exercício falou para a gente, então, que era só 20%. Então, 20% deu 24 joules por segundo. Só que aí vem o seguinte, ele falou depois de 2 horas. 2 horas, o que é 2 horas? É 2 vezes 3.600, dá 7.200 segundos. Então, na verdade, eu faço 24 joules por segundo. Em 7.200 segundos, eu vou fazer quantos joules? X. Então, o X vai ser igual a 24 vezes 7.200. Essa aqui foi a energia em joule que eu... deixa eu trocar o X aqui por vezes. Essa aqui foi a energia gasta em 2 horas, que ele falou em 2 horas. Mas espera aí, ó, você está percebendo que eu não fiz a conta aqui, eu não fiz foi de propósito. Porque quando eu vejo números muito grandes assim, e eu sei que eu ainda vou fazer conta, às vezes eu vou deixando indicado as multiplicações, as divisões que facilita para mim, quer ver? Então presta atenção, o calor, nesse caso, é para evaporar, e para evaporar é a fórmula Alquimole. E aí o calor latente aqui foi de 540 calorias por grama, ele falou que era 540 calorias por grama, então o Q é igual a massa, que é o que eu quero saber, vezes o 540. E qual que é a energia? A energia é essa energia aqui que a gente gastou nas 2 horas. Só que é o seguinte, o calor aqui, presta atenção, o calor latente aqui está em caloria. E a energia aqui está em joule. Eu não posso entrar com esse calor aqui em joule. Eu tenho que entrar com ele em caloria, porque o 540 está em caloria por grama. Então, eu tenho que converter. Ó. Eu sei que 1 caloria corresponde a 4 joules. X calorias vão corresponder a 24 vezes 7.200. Então, 4x é igual a 24 vezes 7.200. O x vai ser o 24 vezes os 7.200 dividido por 4. O 24 por 4 dá 6 vezes 7.200. Então, esse aqui é o valor do calor. Então, 6 vezes 7.200 é igual, tá vendo? De novo, não multipliquei. Eu fui deixando porque eu ainda vou fazer conta com isso aí, ó. Vamos fazer o vezes como um ponto, né? 540. Então, a massa vai ser o 6
vezes os 7.200, dividido pelo 540. Cortou o zero com o zero. O 54 e o 6 dá os 2 por 6. O 6 corta por 6, fica 720. E o 54 por 6 fica 9. Então, a massa 720 por 9 dá 80 gramas. Beleza? Essa era a conta que a gente tinha que fazer. Essa questão envolvia tudo isso. Beleza?